Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula nossa de Sociologia, não é? Onde nós vamos trabalhar a ideia, dos chamados movimentos sociais. Não é? Então, quando nós falamos, sobre esta relação de movimentos sociais, o tema 7 da nossa apostila, nós temos que entender que movimentos sociais estão presentes, existem entre os seres humanos desde que a humanidade se organiza em sociedade, não é? O principal objetivo de um movimento social está ligado à defesa de uma ideia, né? Seja a garantia de direitos, seja a perspectiva de se defender uma determinada posição, seja garantir, por exemplo, a própria sobrevivência. Então, quando nós dizemos em sociologia movimentos sociais, nós estamos nos referindo ao quê? A reuniões de pessoas sob uma mesma ideia, sob uma mesma ideologia e que têm uma finalidade em comum, quer dizer, desejam algo para si, não é? Muito bem. Quando nós falamos sobre esta relação de movimentos sociais, os movimentos sociais eles podem ser o que nós chamamos de movimentos reacionários e movimentos revolucionários. E qual a diferença? Um movimento social reacionário é aquele movimento que luta para manter a sociedade como está. Então, do ponto de vista de um movimento social reacionário, a sociedade está bem, está boa da forma como está e vai se lutar, eventualmente, para que aquele momento continue, aquela coisa continue do jeito que está. Né? Um movimento social revolucionário, ele luta por mudança. Então ele quer mudar a sociedade, ele quer que a sociedade seja diferente, não é? Então, vou dar aqui 2 exemplos só para vocês entenderem, Vocês sabem, devem saber que no Brasil, por exemplo, é proibido, por lei, só alguns casos lá muito específicos, mas via de regra é proibido por lei, por exemplo, o aborto, não é? Então, as pessoas que defendem isso, então vamos supor, alguém organiza uma manifestação, estão lá defendendo que o aborto deve continuar sendo crime. Então veja, eles estão defendendo que a sociedade não deve mudar, que a sociedade deve ser do mesmo jeito. Então esse, por exemplo, é um movimento social reacionário. Ele quer a continuidade do que já se tem, da criminalização, por exemplo, do aborto. Um grupo, sei lá, por exemplo, luta pelo direito do reconhecimento do critério de igualdade entre homens e mulheres, o chamado feminismo. Então ele quer que homens e mulheres sejam reconhecidos dentro da sociedade como iguais. Então, veja, ele quer mudar a perspectiva da sociedade, que trata homens e mulheres de forma diferente, privilegiando homens e denigrindo mulheres muitas vezes. Então, esse movimento é um movimento revolucionário. Por quê? Porque ele quer mudar o padrão da sociedade, ok? Então, percebam, as senhoras e senhores, percebam vocês que quando nós falamos sobre essa questão de movimentos sociais, pode-se lutar, obviamente, para manter a sociedade como está, pode-se lutar para mudar a sociedade onde se está. Muitos pensadores, muitos filósofos, muitos sociólogos trabalharam a ideia de movimentos sociais, mas um em particular, Alain de Tocqueville, ele discute a perspectiva dos movimentos sociais, principalmente no século XX. Então, o Tocqueville ele vai dizer o seguinte, ele vai falar que os movimentos sociais eles ganharam um impulso muito grande, principalmente no século XX, primeiro pelo aspecto da Revolução Industrial, que vai acontecer ali, século XVIII, século XIX,
Então, principalmente, né, com a organização de trabalhadores, com a reivindicação de direitos trabalhistas, etc., não é? E também por conta do grande avanço dos meios de comunicação. Então, telefone, rádio, televisão, né, a própria imprensa, né, que vai facilitar isso com jornais, com panfletos, etc. E mesmo hoje, né, claro, ele não discute isso, mas hoje nós podemos perceber, por exemplo, o poder de organização que se tem via redes sociais, né? Então, muitos movimentos, muitas reivindicações hoje são feitas diretamente pela internet, né? Seja Facebook, seja Twitter ou qualquer outra coisa nesse sentido, tá bom? Então, é muito interessante perceber isso, porque quando nós falamos, né, sobre movimentos sociais, muitas vezes existe um estigma de, né, meio que transformar isso em algo até meio demonizado, como algo ruim. Não, muito pelo contrário. Movimentos sociais lutam pela defesa de interesses, pela defesa de direitos, pela defesa de ideias que um determinado grupo, uma determinada parcela de uma população acredita ser melhor, né? Então, de novo, ele pode lutar por mudança, reacionário, perdão, desculpa, ele pode lutar por permanência, então aí reacionário, ele pode lutar por mudança, então revolucionário. Os movimentos sociais ganham, portanto, características diferentes, né, dentro dos seus contextos. Hoje nós temos muitos movimentos sociais de trabalhadores, nós temos movimentos sociais feministas, nós temos movimentos sociais ligados à questão racial, nós temos movimentos sociais ligados à questão ambiental, nós temos movimentos sociais ligados ao aspecto político, nós temos movimentos sociais que reivindicam melhorias na educação, nós temos movimentos sociais ligados a religiões, né? Então, a perspectiva a qual um movimento social se insere, se articula, ela depende muito daquilo a qual as pessoas, né, os sujeitos envolvidos ali vão efetivamente procurar, tá ok? Então, aí fica um pouquinho, né, dessa nossa reflexão sobre a questão dos movimentos sociais. Acompanhe, né, a leitura junto no capítulo da apostila, tem bastante coisa ali interessante, falando um pouquinho também sobre movimentos sociais aqui no Brasil, certo? E, na sequência, faça os exercícios propostos aí para esse capítulo, tá ok? Logo, logo a gente se vê aí, né, se Deus quiser, tá bom? Lembre-se do trabalho que eu pedi para vocês, para me entregarem, para a gente poder fechar também as notas agora do primeiro bimestre, tá certo? Grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.